nós vamos falar dos momentos em que é preciso chutar o balde e recomeçar. Crédito Banco Brasil. Até 6 meses para começar a pagar. Oferece Bom Dia Brasil. Olá, bom dia. O número de acidentes de trabalho caiu no país, mas por a boa notícia tem o crescimento do emprego do trabalho informal e a subnotificação. O custo desses acidentes já ultrapassou R$1 bilhão só este ano. Os técnicos em segurança do trabalho dizem que faltam auditores para fiscalizar as empresas. E você vai ver também que o Superior Tribunal de Justiça mandou para a primeira processo com Beto Rio e Paulo Procurador de Lava Jato analisam como avançar na investigação sobre outro tucano, o ex-governador do Alckmin, o caso dele na Justiça Eleitoral. Em Minas, tem mais um condenado. O ex-secretário adjunto de comunicação, Eduardo Azevedo, ficou 17 anos. Empresário para de serviços que nunca foram prestados. Por 7 votos a 4, o Supremo decidiu manter a prisão preventiva do ex-ministro Antônio Palocci, decretada pelo juiz Sérgio Moro na Lava Jato. Novos flagrantes de imprudência no trânsito. Pessoas viajam na caçamba de caminhonetes e até em cima da carga dos caminhões. A Cúpula das Américas começa com um tema espinhoso na agenda: a corrupção. A maioria dos governos da região tem contas a acertar com a justiça. A imprensa americana traz denúncias sobre os pactos de silêncio para abafar romances secretos de Donald Trump. E a história da brasileira que finalmente realizou o sonho de ser mãe aos 64 anos. São esses os nossos destaques. E hoje é sexta-feira, 13 de abril. Bom Dia Brasil está começando agora. E a gente começa essa edição do Bom Dia Brasil com uma história emocionante. Parece até história saída da Bíblia, viu, Ana? Parece até milagre. Olha, depois de 3 décadas tentando engravidar, uma mulher resolveu de ser mãe aos 64 anos. A nova tem 64 anos e vive pela primeira vez o sonho de ser mãe. A criança nasceu pesando 1,7 kg e está internada na UTI neonatal desta maternidade. O parto, antecipado para garantir a saúde das duas, foi emocionante. A vida, né, desde os 30 e poucos anos, tentando, né, engravidar, seguir, fiz, né, vários tratamentos e tal, e não conseguia. Ela passou por uma fertilização in vitro. O óvulo é de anônima e o espermatozoide é do companheiro dela de 45 anos. Na gravidez, Norma precisou de cuidados especiais por causa de diabetes e hipertensão. Toda gravidez de fertilização in vitro já é uma gravidez de alto risco, porque ela é diferente. Na idade da Norma, mais diferente ainda. No ano passado, mulheres com mais de 50 anos não podiam fazer o tratamento no Brasil. A Norma chegou a ir para a Índia para tentar engravidar. Agora, com as alterações recentes nas regras para reprodução assistida, ela pôde realizar o sonho aqui mesmo, em uma clínica em Belo Horizonte. Esse especialista explica que para fazer o tratamento é preciso assinar um termo especial de responsabilidade. Você não deve realizar esse tratamento após os 50 anos de idade, mas se permitem a exceção em casos de o casal assumir a responsabilidade, quer dizer, ele tem que assinar um consentimento informado, no qual afirma-se que ele recebeu informações que dizem respeito à maior chance de complicações obstétricas e risco de mortalidade materna maior do que o desejado e que exista um médico que se responsabilize pela condução do caso. A Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida orienta a realização dos tratamentos de reprodução assistida às mulheres com até 50 anos, para evitar riscos à saúde da mulher e do bebê. Até os 35 anos, existe uma chance de 15% de aborto. Em torno dos 40, o percentual aumenta para metade. A cada 10 gestações em mulheres com mais de 45 anos, só um bebê nasce. Nossa, a princípio eu não acreditei, não. Eu não acreditei que eu estava grávida. Aí fiquei assim, e com medo também da decepção,
que a gente ficou com medo de perder. Mas depois fui vendo que ela foi só desenvolvendo, a barriga desenvolvendo, a criança mexendo. É a maior sensação, é bom demais. Então, estou muito feliz, acho que é a maior realização da minha vida. Então, bem-vinda a Ana Letícia, né? Ana Letícia é um nome bonito, né? Letícia, que é alegria. Viva a Dona Norma, felicidades para a família. É isso aí. Os acidentes de trabalho diminuíram no Brasil. Parece uma boa notícia, né? Mas não é bem assim, não. Quer ver só? Rodrigo Bocardi, em São Paulo, nos traz as informações. Por trás dessa queda, né, Rodrigo? Da crise da economia. Bom dia para você. Bom dia para todos, viu? Parecia aí que a gente estava começando, né, uma leva no jornal de histórias boas, mas daí tem sempre um mas no meio do caminho, é esse que nós vamos falar agora. A crise provocou desemprego e informalidade. E aí o que acontece? Menos gente trabalhando, menos acidentes de trabalho registrados. E o Ministério Público do Trabalho ainda alerta para o alto índice de subnotificação. Vamos ver mais na reportagem da Bruna Vieira. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Um guindaste que segura uma piscina cede e quase acerta esse homem que fazia a entrega. Rogério Fabiano da Silva escapou por pouco, mas no mesmo dia, já na sede da empresa, o inacreditável. Quando o Rogério foi tirar um guincho de cima de uma carreta, foi esmagado por uma prancha e morreu. Em Minas Gerais, na cidade de Alfredo Vasconcelos, outro acidente de trabalho. Um homem de 55 anos morreu soterrado em uma obra da prefeitura na rede de esgoto. Em João Pessoa, Paraíba, a vítima foi um jovem de 16 anos. Ele trabalhava numa pedreira e morreu depois de cair de uma altura de mais de 20 metros. O rapaz não usava equipamento de segurança. Acidentes de trabalho como esses, só no ano passado, chegaram a mais de 570 mil em todo o Brasil. Quando comparamos com o ano anterior, houve uma pequena queda. O que parece ser positivo, na visão do Ministério Público do Trabalho, essa diminuição tem menos a ver com as ações de prevenção e mais com o desemprego, a informalidade no mercado de trabalho e a subnotificação. Existe ainda uma cultura muito grande de algumas empresas do nosso país de não notificar acidente de trabalho, porque eles envolvem maiores custos previdenciários, maiores custos trabalhistas para essas empresas. A OIT, Organização Internacional do Trabalho, estima que para cada acidente notificado existem 7 acidentes não notificados. Segundo o Ministério Público do Trabalho, de janeiro a março deste ano, os gastos estimados com acidentes de trabalho no Brasil ultrapassaram R$1 bilhão. Entre 2012 e 2017, a maior parte dos acidentes de trabalho foi registrada na região Sudeste. São Paulo concentrou o maior número. Entre os setores econômicos mais atingidos estão a administração pública, comércio varejista e atendimento hospitalar, que reúne mais casos. Com a Elissandra, foi em 2015. Ela é técnica de enfermagem e, na hora de fazer um procedimento num paciente na UTI, a agulha se deslocou e acabou perfurando o dedo dela. Elissandra teve que tomar o coquetel para se proteger contra o vírus HIV. Foi bem tenso, assim, cada vez que eu tomava o remédio, ficava assim, meu Deus. Sabe? Tipo, aquela preocupação, né? Para o Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho, falta fiscalização. Hoje nós temos no Brasil em torno de 2.500 auditores fiscais para fiscalizar mais de 3 milhões de empresas. Se um auditor passar hoje aqui, ele vai voltar daqui a 40 anos para poder fiscalizar. Nós temos 3 mil mortes de trabalhadores todos os anos. Ou seja, em 4 anos nós temos quase 12 mil mortos. Isso é uma guerra que daria para se evitar. Nossa, olha, é mais do que 40 anos, na verdade, se for seguir esse cálculo que a gente acabou de ouvir, porque o Ministério do Trabalho e Previdência Social diz que o número de auditores é ainda um pouco menor do que indica o sindicato. São 2.350 fiscais. O Ministério admite que esse número é insuficiente, mas disse que cruza as normas de saúde e segurança do trabalho para priorizar a fiscalização de situações mais graves. Chico e Ana. E quantas tragédias poderiam ser evitadas, né, Rodrigo? Quantas mortes poderiam ser evitadas com o cumprimento das normas de segurança? Exatamente. Papel da fiscalização de cobrar, papel também das empresas de cumprir o que diz a lei. Isso aí, responsabilidade das empresas. Verdade. Até já, viu? Até já.
A Prefeitura de Paragominas, no sudeste do Pará, decretou estado de calamidade pública por causa da chuva. O temporal deixou 2 crianças mortas e 300 famílias desabrigadas. Foi uma noite de profunda tristeza para o Lenilson. Ele perdeu o filho, Elanderson, que faria 4 anos no mês que vem, depois que a enxurrada invadiu a casa onde moravam. Consegui tirar meus filhos tudinho, só que ele foi o único que escorregou da barreira e parece que eu morri junto com ele, ó. Além de Elanderson, o menino Felipe França, de 9 anos, também morreu durante a chuva em Paragominas. Famílias que perderam as casas estão em abrigos da prefeitura. Eu dormi assim praticamente no relento, né? Os desabrigados estão contando com a solidariedade de muita gente disposta a ajudar. Gente de todos os lugares aqui de alguns bairros vieram, trouxeram muita roupa, muito mantimento. Assim, graças a Deus, está conseguindo suprir. A tempestade entre a noite de quarta-feira e a madrugada de ontem deixou Paragominas debaixo d'água. O nível do rio Uraim subiu 4 metros. O rompimento de represas em fazendas agravou a inundação. A enxurrada destruiu mais de 100 casas e prejudicou 300 famílias. Essa casa aqui foi uma das mais atingidas. Eu tenho 1,80 m de altura. E olha só onde bateu a água. A impressão que se tem é que veio uma avalanche, porque a casa está toda revirada. Aqui, na área onde fica a louça, olha só onde chegou a água. Quando a gente já acordou, o colchão já estava flutuando na água já. O que a senhora perdeu aí? Tudo. Tudo. Menos a vida, graças a Deus. A Prefeitura de Paragominas decretou estado de calamidade pública. Trechos das rodovias PA 256 e BR 010 estão interditados porque as pistas afundaram. Nós mostramos durante a semana que a situação também está crítica em outros estados do Nordeste. É por isso que a gente quer saber agora com Isabela Camargo, quando é que a chuva vai dar uma trégua aí nesses lugares mais atingidos, hein, Isabela? Bom dia. Oi, Chico, Ana, bom dia para vocês. Sendo muito sincera, a previsão dos meteorologistas é que a chuva diminua só em maio, apesar do outono ser a estação chuvosa nessas áreas. E o que aconteceu em Paragominas, para causar tudo o que a gente viu, foi uma chuva de quase 100 milímetros em apenas 1 hora. Então, é um volume muito alto em um curto espaço de tempo e que encharca o solo mesmo e faz aí os córregos e rios transbordarem. A gente vai dar uma olhada nas imagens de satélite para ver o que está acontecendo no céu nesse momento. Veja, essas áreas escuras são nuvens de chuva, então significam já chuva desde cedo em várias cidades do Nordeste e também do Norte. Tem algumas nuvens já seguindo aqui caminho para o Centro-Oeste e na região Sul também nós temos chuva desde cedo em algumas regiões do Rio Grande do Sul, em algumas cidades. E aí os maiores volumes hoje vão ficar concentrados aqui no Rio Grande do Sul, quanto mais azul, mais volumosa a chuva. Na região Norte, então, destaco aqui o norte do Amazonas, do Pará. Olha só, Paragominas aqui que faz divisa com o Maranhão também tem um tom azulado escuro, ou seja, vai chover mais durante o dia. Boa parte do Piauí e também do Ceará. E aí no Rio Grande do Sul, essa frente fria que provocou então essa chuva desde ontem aqui no estado, durante o dia a chuva para, mas aí tem alerta de temporais em Santa Catarina, principalmente à tarde. Agora, Goiás, temporais com raios atingiram várias cidades ontem, olha só, esses temporais chegaram com raios, granizo, e aí você vai ver que parte do teto da praça de alimentação desse shopping que fica em Rio Verde desabou. Então é importante que vocês saibam que hoje tem previsão de mais temporais, então, em quase todo o estado de Goiás. Outro recado importante hoje, temos vários, ressaca do litoral de Tramandaí, no Rio Grande do Sul, até São Francisco do Sul, e esse mar fica agitado hoje e no final de semana, tá? Faltou eu falar do tempo firme. Veja só. Uma pequena parte, então, do noroeste do Rio Grande do Sul, centro-oeste de Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, capital paulista pode ter pancadas de chuva à tarde, nada impede, né, que uma nuvem se desgarre daqui do sul ou do norte do estado. Rio de Janeiro hoje com tempo firme e interior de Minas também. Chico e Ana. Ok, agora Isabela, você falou um pouquinho ali do sul, né, com alertas de ressaca. Queria falar também das temperaturas na região que estão caindo bem rápido, né? Tá esfriando.
Tá esfriando, Ana, 10 graus, se a gente comparar com o que foi registrado ontem. Veja só, a maior diferença está em Porto Alegre. Hoje, máxima só de 26 graus. São Paulo, 28, 26 em Brasília, 31 em Macapá. Para encerrar, preciso te avisar que a frente fria que está provocando chuva hoje, então, no sul, ela segue para alto mar, mas aí vai deixar uma área de alta pressão que vai jogar bastante umidade para cá, provocar chuva em São Paulo. No Rio de Janeiro, amanhã, o tempo muda, então. Muita ventania de Santa Catarina até São Paulo. E aí é importante já deixar registrado, Chico e Ana, que as temperaturas também vão diminuir no domingo aqui em São Paulo e aí no Rio de Janeiro. Tá certo. Obrigada, viu, Isabela? Bom fim de semana. Para nós. E a gente mostrou ontem aqui no Bom Dia Brasil o desrespeito dos motoristas que transportam de tudo em qualquer tipo de veículo, pondo a vida de muita gente em risco. Hoje vamos mostrar novos flagrantes de irresponsabilidade em cima de caminhões e de carros, situações que podem terminar em tragédia. Em cima do caminhão, a única coisa que pode ser carregada é a carga. É o que diz a lei. A regra é simples, né? Compartimento de carga para carga. Mas basta rodar pelas ruas e rodovias com a câmera ou o celular ligado para ver que no Brasil não é bem assim. Que responsabilidade. A infração é gravíssima. 7 pontos na carteira, R$ 294 de multa. Esse ano já foram feitas 3.250 notificações. Aqui em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana, a gente flagrou uma situação que se repete em várias cidades do país. Trabalhadores sendo transportados em cima de caminhões sem nenhum tipo de segurança. Esses trabalhadores aqui são 8 no total, 5 deles vão em cima do caminhão, aqui na carroceria, e os outros 3 lá dentro. Os que vão aqui em cima vão misturados com material de construção e ferramentas usadas aqui na obra. O correto é que os trabalhadores fossem transportados num outro veículo sem as ferramentas. É o que a empresa fez depois que nós mostramos o problema. No interior do Pará, mais um flagrante parecido. 9 funcionários da prefeitura se espremem no compartimento que era para carga. Na BR-153, em Goiânia, esse jovem parece se divertir em cima do teto do carro. Em Manaus, essas mulheres dançam funk na caminhonete. Por ano, são 56 bilhões de reais gastos com acidentes. E esses acidentes, onde o motorista, o passageiro, está sem cinto de segurança e às vezes no comportamento de bagagem, normalmente levam para o hospital. Foi o que aconteceu em Mato Grosso, na BR-163. 19 trabalhadores que eram transportados num caminhão que tombou foram parar no hospital. Uma pessoa que cai de uma caçamba de um veículo, que cai de uma caminhonete, dificilmente ela sai ilesa. Ilesa nunca. O risco de fatalidade é muito grande. Apertar a fiscalização, né? Olha, o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, no Rio de Janeiro, completa hoje 30 dias e sem respostas. A Anistia Internacional divulga hoje um comunicado cobrando esclarecimento do crime, punição para os assassinos e para os mandantes do assassinato. A reportagem é do André Trigueiro. Queremos justiça! Queremos justiça! Para Marielle Anderson! Para Marielle Anderson! Nesses 30 dias, sem dúvida, assim, a ausência dela no plenário, a interrupção da apresentação dos nossos projetos de lei, da pauta que ela tocava, da nossa política, assim. Até agora é muito latente esse sentimento de interrupção da política que a gente tocava. Marielle era uma voz dos invisíveis e das invisíveis, né? A Marielle era a convergência do que não tinha voz. Elas fizeram parte do dia a dia de Marielle Franco durante o curto, mas intenso mandato na Câmara dos Vereadores do Rio. 30 dias depois, o assassinato da vereadora e do motorista Anderson Gomes continua sem solução. As assessoras parlamentares querem justiça, mas não a qualquer preço. Eu acho importante frisar de que a gente quer uma resposta, a gente precisa saber uma resposta. Quem quis calar a Marielle e por quê? A quem ela estava incomodando nesse nível? A gente não quer um bode expiatório, a gente não quer alguém pagando por isso que não tenha feito. A Marielle jamais aceitaria isso e a gente não pode aceitar isso em nome dela. A Anistia Internacional divulga hoje um comunicado em que pede às autoridades brasileiras prioridade nas investigações dos assassinatos de Marielle e Anderson. No entendimento da Anistia, a cada dia em que esses crimes permanecem sem respostas, aumentam as ameaças contra os defensores dos direitos humanos no Brasil.
A anistia pede uma investigação imediata, completa, imparcial e independente, que não apenas identifique os atiradores, mas também os autores intelectuais do crime. Afirma ainda que o Brasil é um dos países que mais mata defensores dos direitos humanos. Apenas no ano passado, foram pelo menos 58 mortes, e que tais crimes desencorajam a mobilização e alimentam o medo na sociedade. Um grupo de juízes, promotores e delegados foi formado para investigar o caso. O inquérito está na Divisão de Homicídios da Polícia Civil do Rio e é mantido sob sigilo. Nos últimos dias, as autoridades do governo federal e do Gabinete de Intervenção Federal afirmaram que as investigações estão avançando. Não é fácil investigar um crime em que foi premeditado por pessoas que escolheram o local e o momento de executá-lo. Mas está perto de chegar aos autores? Não vou fazer esse tipo de avaliação. Está caminhando muito bem, a cada dia avança um pouco mais. Nada de concreto foi divulgado até agora. 30 dias depois do assassinato da Marielle, o Estado ainda não deu uma resposta, não respondeu quem matou a Marielle. Isso é muito grave. Então a anistia relembra ao Estado brasileiro e ao Estado do Rio de Janeiro que eles devem responder à altura da gravidade desse assassinato. Quem tiver qualquer informação sobre o atentado que matou a vereadora Marielle Franco e também o motorista Anderson Gomes, pode ajudar ligando para o Disque Denúncia do Rio de Janeiro. O DDD é 21, o número é 2253-1177. Ou passar pelo WhatsApp, o DDD também é 21 e o número é 98849-6099. O sigilo é garantido para proteger a identidade de quem colabora. A gente fala agora de economia. O governo mandou ontem para o Congresso a Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano que vem. A LDO é a base para o orçamento. Para 2019, a meta fiscal foi mantida. Essa aqui, olha, déficit primário de 139 bilhões de reais. O governo aqui chegou até a pensar em reduzir esse déficit, essa dívida, mas acabou optando por uma meta conservadora. Para os 2 anos seguintes, o governo prevê também um rombo nas contas públicas. Olha, para 2019, 2020 e 2021. Se essas metas aqui se confirmarem, ao todo serão 8 anos seguidos no vermelho. A previsão de crescimento do PIB ficou em 3% para o ano que vem e aqui um pouco maior de 2% para os 2 anos seguintes. O governo propõe que o salário mínimo passe de R$ 1.000 em 2019. Hoje está em R$ 954, então a proposta para 2019 de R$ 1.002. A equipe econômica também incluiu na LDO uma solução para não descumprir a chamada regra de ouro, aquela que impede que o governo se endivide para pagar despesas do dia a dia. O plano, então, é emitir 254 bilhões de reais em títulos da dívida pública, com autorização dos parlamentares. O Congresso tem até o dia 17 de julho para aprovar a LDO. E os Estados Unidos sugeriram ao Brasil a adoção de cotas de exportação de aço para conseguir isenção das tarifas anunciadas no mês passado pelo presidente Donald Trump. A proposta foi feita na reunião de cúpula das Américas, que começa hoje em Lima, no Peru. Veja a reportagem do enviado especial Alan Severiano. A arma é para bloquear um drone que poderia trazer alguma ameaça à cúpula das Américas. 16 mil soldados já ocupam as ruas de Lima. Para facilitar o deslocamento, o governo peruano decretou feriado. A maioria dos chefes de Estado, entre eles o presidente Michel Temer, chega hoje. 2 adversários não virão. Nicolás Maduro, o presidente da Venezuela, foi desconvidado pelos anfitriões. Ontem teve protesto contra e a favor dele. O americano Donald Trump cancelou a viagem alegando que precisa cuidar da Síria. Mandou o vice, Mike Pence, e a filha Ivanka. Ao contrário do que aconteceu em outras reuniões, a expectativa da diplomacia brasileira é que, dessa vez, a cúpula termine com uma declaração conjunta dos países. O texto do chamado Compromisso de Lima traz propostas para aprofundar a troca de informações entre órgãos de investigação e, assim, fortalecer o combate à corrupção. Esse é o tema da cúpula, que acontece no momento em que ex-presidentes da região estão presos. O peruano Pedro Pablo Kuczynski, o PPK, renunciou há poucas semanas, em meio a denúncias envolvendo a construtora Odebrecht. Incentivar a economia é outro desafio. A delegação brasileira discutiu com autoridades americanas a decisão de Trump de taxar as importações de aço. Mas o secretário de Comércio, Wilbur Ross, respondeu que a saída possível é adotar cotas para o produto. Sem citar a China, com quem os Estados Unidos travam uma guerra comercial, ele disse que os americanos
não vão perder influência na região para governos autoritários. Talvez por isso, ontem Trump sinalizou que pode reverter uma de suas primeiras medidas protecionistas, a retirada dos Estados Unidos do Acordo Comercial do Pacífico. Este senador republicano disse que o presidente acha que a negociação ficou mais fácil agora e mandou o assessor econômico resolver a encrenca. Bom, da Cúpula das Américas, vamos para a Copa Sul-Americana. Cris Dias já por aqui. Bom dia. E com bons resultados nessa quinta-feira para os times brasileiros. Sim, né? foi bom, saldo positivo para o Brasil, viu? 3 jogos e nenhuma derrota, né? E o São Paulo empatou em 0-0 fora de casa com o Rosário Central da Argentina. Atlético Paranaense e Botafogo venceram, então vamos ver como é que foi no Chile. Botafogo e Audax Italiano, Chico. Audax Italiano, o time do Chile. Pois é, depois da bola no travessão, o brasileiro Sérgio Ramos fez para o Audax. Aí na etapa final, o Brenner empatou. E aos 45 do segundo tempo, o Rodrigo Pimpão virou o jogo para o Botafogo. 2-1, partida de volta no dia 9 de maio. E em Curitiba, Atlético Paranaense e Newell's Old Boys da Argentina, o Pablo, fez o primeiro do Atlético. Aí chute de fora da área do Nicão. E depois do cruzamento, o Renan Lodge ajeitou para o Guilherme fechar a conta. 3-0, grande vantagem do Atlético para o jogo de volta, que é no dia 10 de maio. Então, ó, segura, porque daqui a pouco eu volto para falar do Brasileirão, que começa amanhã, e da decisão da Superliga Feminina. Até já. Até já. Ok, muito obrigado. A seguir, você vai ver o STJ manda para a primeira instância o caso do ex-governador do Paraná, Beto Richa, do PSDB. E os novos detalhes da operação para abafar romances secretos de Donald Trump. A gente volta já, 7h56, horário de Brasília. A Copa do Mundo da FIFA vem aí. E com ela, uma edição especial do HB20. Equipada com TV digital de 7 polegadas e exclusivo interior personalizado. Aproveite e participe da promoção Hyundai Juntos na Copa. Faça um test drive e concorram a série especial, viagens e ingressos para a Copa do Mundo. Porque juntos a gente faz mais bonito. Hyundai. A gente não joga sozinho. Eu não posso ter dor de cabeça agora. Advil é absorvido rapidamente e é suave no estômago, aliviando mais rápido as dores. É mais do que rápido, é Advil. Novo Veja Gold Cozinha. Com 2 vezes mais poder de limpeza. Resultados imbatíveis na remoção da gordura difícil. Novo Veja Gold Cozinha. O melhor Veja de todos os tempos. Nova Ford Ranger 4x4 Diesel, 7 airbags e 5 anos de garantia, por apenas R$ 119.990. São mais de R$34 mil de desconto. Acelere para o distribuidor Ford mais perto de você e aproveite. Aproveite as ofertas imperdíveis da Festa da Casa Leroy Merlin. Lâmpada LED 4,8 watts, R$ 6,90. Massa corrida Coral, R$ 39,90. Venha aproveitar. Leroy Merlin. Domingo no Alagoas da Sorte tem um Mob, mais um gol no quarto prêmio. Isso mesmo, são 2 carros em um prêmio e com dupla chance de ganhar. Além de 5 mil do primeiro ao terceiro prêmio, tudo com dupla chance de ganhar. Alagoas da Sorte, custa pouco sonhar. Super ofertas Peugeot para você aproveitar. Peugeot 208 Active a partir de 49.990 com taxa zero em até 36 vezes e emplacamento total grátis. Quer mais? Peugeot 2008 com taxa zero em 36 vezes e bônus de até R$3.000 na valorização do seu usado. Peugeot, agora em novo endereço. Avenida Gustavo Paiva 4575. Ligue 21 26 2000. Nonato sumiu. Como sumiu? Eu tô indo pra aí. Nós vamos achar teu irmão juntas. Só uma coisa me entristece. No coração de Cássia, o desespero de ter um filho desaparecido. O senhor viu a covardia que fizeram com meu filho? Tu não me abra a boca pra falar nada daquela noite pra ninguém, nem pra tua sombra. E a angústia de ver a filha caçada como um fugitivo. Aconteceu uma desgraça, mãe. Eu não tive culpa, eles iam me matar. Segunda, dia 23. Se tua filha insistir nessa guerra,
Eu vou me defender e acabar com vocês, fui claro agora. Olha aqui, se você quer acabar com essa guerra, você devia assumir o que fez com meu filho. Falando igual a filho, eu não sei do seu filho. Estreia nova super série, onde nascem os fortes. O Superior Tribunal de Justiça enviou processo contra o ex-governador do Paraná, Beto Richa, do PSDB, para a primeira instância da Justiça Federal do Paraná. Assim, Richa perdeu o foro privilegiado quando renunciou ao cargo para concorrer às próximas eleições. Vamos falar com o Rodrigo Bocardi de São Paulo, porque lá o inquérito contra o ex-governador Geraldo Alckmin, do PSDB, foi parar na Justiça Eleitoral, fora do âmbito da Lava Jato, né? Isso, na Justiça Eleitoral, Geraldo Alckmin responde apenas por caixa 2 de campanha. Mas os procuradores da Força Tarefa da Lava Jato, aqui em São Paulo, querem ter acesso às provas desse caso para verificar se há indícios para abrir investigações criminais contra o ex-governador. O processo contra o ex-governador do Paraná, Beto Richa, do PSDB, é sobre uma denúncia de 2009, quando ele era prefeito de Curitiba. Richa é suspeito de um suposto desvio de finalidade de aplicação de uma verba de R$100 mil para a reforma de unidades de saúde. Ele perdeu o foro privilegiado ao renunciar ao cargo de governador para concorrer nas próximas eleições. O caso estava no Superior Tribunal de Justiça. O ministro Herman Benjamin, do STJ, mandou o processo para a Justiça Federal do Paraná. Na quarta-feira, o STJ tinha encaminhado à Justiça Eleitoral o inquérito contra o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, também do PSDB. Os procuradores da Força Tarefa da Lava Jato, aqui em São Paulo, queriam assumir as investigações sobre suspeitas de corrupção. Na Justiça Eleitoral, Alckmin pode responder apenas por caixa 2 de campanha. Os procuradores ainda não definiram os próximos passos, mas uma das possibilidades é pedir o compartilhamento de provas com a Justiça Eleitoral. Assim, eles podem verificar se há indícios para abrir processos criminais contra o ex-governador. O nome de Geraldo Alckmin apareceu nas delações premiadas de 3 executivos da construtora Odebrecht. Segundo os delatores, o departamento de propinas da empreiteira teria repassado R$10 milhões de caixa 2 para as campanhas de Alckmin em 2010 e 2014. Na semana passada, Alckmin renunciou ao cargo de governador e perdeu o foro privilegiado. Quando acionou a Procuradoria-Geral da República, a Força Tarefa da Lava Jato em São Paulo disse que o envio da investigação era urgente, tendo em vista o andamento avançado de outras apurações correlatas ao caso. O vice-procurador-geral da República, Luciano Maris Maia, respondeu que nunca foi informado de apurações correlatas e muito menos da alegada urgência. Em entrevista ao jornal O Globo, ele acrescentou que as referências a Alckmin na delação da Odebrecht foram no sentido de que ele teria recebido dinheiro não declarado para a campanha. Segundo o vice-procurador-geral, não havia elementos para ir além disso. A Procuradoria-Geral da República informou que, se os procuradores da Força Tarefa da Lava Jato em São Paulo tiverem informações que possam levar adiante investigação sobre atos de corrupção ou outro crime, nada os impede de iniciar uma apuração criminal sobre os fatos. O advogado de Alckmin defendeu o ex-governador. Eu acho que a investigação está sendo feita, é normal que eu seja, mas a minha expectativa é que em breve tudo seja esclarecido e, se houver culpados, que se puna quem realmente cometeu algum ilícito. Mas em relação ao governador, estamos muito tranquilos. O ex-governador Beto Richa disse que não era gestor e nem responsável pelos pagamentos de despesas e movimentações financeiras do Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura de Curitiba. Segundo ele, uma funcionária confessou o erro e foi demitida. A nota diz também que os valores foram devolvidos à União. Beto Richa afirma que vai apresentar sua defesa em qualquer instância e que todos os seus atos foram legais. A defesa de Geraldo Alckmin, você viu, falou na nossa reportagem. Chico Ian. Ok, Rodrigo, até já. Até já. E o ex-secretário do governo, Eduardo Azeredo, em Minas Gerais, foi condenado pela participação no esquema do Mensalão Tucano, que desviou dinheiro público para campanhas eleitorais. O Mensalão Tucano foi um esquema de desvio de dinheiro de estatais mineiras para a campanha à reeleição de Eduardo Azeredo, do PSDB, em 1998. O esquema, de acordo com a denúncia, foi operado por Marcos Valério, já condenado no Mensalão do PT. Segundo o Ministério Público, dinheiro de eventos esportivos foram repassados para o caixa 2 da campanha de Azeredo. Eduardo Guedes era secretário adjunto de comunicação do governo de Minas na época.
A justiça considerou que ele é culpado pelos crimes de peculato praticados 5 vezes e lavagem de dinheiro por 6 vezes. A pena é de 17 anos e 5 meses de prisão. Na decisão, a juíza Lucimeire Rocha, da 9ª Vara Criminal de Belo Horizonte, cita que depoimentos de testemunhas e perícias técnicas apontaram o desvio de recursos e que no cargo que ocupava, Eduardo Guedes era corresponsável pelo dinheiro público. Em nota, a defesa de Eduardo Guedes afirmou que ele não participou da campanha eleitoral de 1998, não era filiado a partido político, não possuía nenhum poder de determinação sobre as empresas estatais e muito menos o de liberar patrocínios ou ordenar despesas. O advogado alegou ainda que, na sentença, Eduardo Guedes foi equivocadamente tratado como secretário titular da Casa Civil e Comunicação Social do governo, que ele era mero secretário adjunto, a quem foi atribuída toda a responsabilidade por atos nos quais ele não tinha poder de decisão. A defesa disse que vai recorrer. O crime foi em 98 e a investigação começou em 2005, depois que o esquema foi descoberto durante a CPI dos Correios. Além de Eduardo Guedes, outras 14 pessoas foram denunciadas por participar do Mensalão Mineiro. No ano passado, Renato Caporale Cordeiro, que era diretor de uma estatal, foi condenado a 4 meses e 15 dias de detenção em regime aberto. A defesa dele não foi localizada para comentar. Já o ex-governador de Minas Gerais, Eduardo Azeredo, do PSDB, foi condenado em primeira e segunda instâncias, mas está livre graças a vários recursos. A pena definida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais em agosto do ano passado foi de 20 anos e 1 mês de prisão. O tucano recorreu. O julgamento dos embargos infringentes será no dia 24 deste mês. Se for preso, Azeredo ainda poderá recorrer a tribunais superiores. O advogado de Eduardo Azeredo entrou com recurso no Superior Tribunal de Justiça para suspender a condenação. Nós não conseguimos contato com a defesa de Renato Caporale. O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, manteve para terça-feira que vem a análise da denúncia contra o senador Aécio Neves, do PSDB de Minas. A primeira turma do Supremo deve decidir se aceita a denúncia contra Aécio Neves por corrupção passiva e obstrução de justiça. A Procuradoria-Geral da República acusa Aécio de ter pedido R$2 milhões em propina ao empresário Joesley Batista, da JF, e de tentar atrapalhar a Lava Jato. Aécio Neves nega todas as acusações. Os advogados de defesa de Andréa Neves, irmã de Aécio e também denunciada pela Procuradoria, pediram o adiamento, alegando que no mesmo dia vão trabalhar em outro julgamento no STJ. O ministro Marco Aurélio Mello afirmou que nada impede que os advogados atuem nos 2 julgamentos, já que os tribunais ficam próximos. E por 7 votos a 4, o Supremo Tribunal Federal decidiu manter o ex-ministro do PT, Antônio Palocci, na cadeia. Vamos saber os detalhes em Brasília com a Juliana Morrone? Bom dia, Juliana. É uma decisão simbólica, né? Porque aí, nesse caso, se trata de uma prisão preventiva na Lava Jato. Oi, Ana. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Olha, os ministros analisaram especificamente o pedido de Antônio Palocci, se havia alguma ilegalidade na ordem de prisão, concluíram que não havia e a maioria concordou com o relator Edson Fachin. Ele argumentou que havia o risco de Palocci voltar a cometer crime de lavagem de dinheiro e outras infrações se ficasse em liberdade. Antônio Palocci está na cadeia há quase 1 ano e 7 meses e lá vai continuar. Ele foi condenado em primeira instância a 12 anos e 2 meses pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Acusado de ser o administrador de uma conta corrente de propinas abastecida pela Odebrecht, Palocci, que foi ministro dos governos Lula e Dilma, foi preso preventivamente antes mesmo da sentença do juiz Sérgio Moro. Para o relator da Lava Jato, o ministro Edson Fachin, que levou o caso ao plenário, o risco de Palocci continuar cometendo crimes justifica a prisão. Concordaram com ele os ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, Luiz Fux e Rosa Weber.
O ministro Dias Toffoli abriu a divergência. Ele defendeu trocar a prisão preventiva por medidas cautelares, como recolhimento noturno e tornozeleira eletrônica. Disse que não há informações de crimes cometidos por Palocci desde que ele foi preso. Toffoli foi acompanhado por Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. O ministro Marco Aurélio também votou para soltar o ex-ministro Palocci, mas sem as medidas cautelares. Mas o voto do ministro mais antigo do Supremo, Celso de Mello, garantiu a maioria contra a soltura de Palocci. Assim percebe-se que a eventual concessão de liberdade a Antônio Palocci representa risco efetivo ao processo. E mais, não fosse suficiente esse cenário, um cenário, na verdade, que se desenhou antes da decretação da prisão cautelar do hora paciente, a demonstrar a necessidade dessa medida que é, repito, extraordinária. Outros fatos e eventos ocorridos após a decretação da prisão cautelar reforçam ainda mais a necessidade de manutenção dessa mesma prisão. Verificou-se que, além do risco de reiteração delitiva, há também o concreto risco de Palocci frustrar a aplicação da lei penal mediante dilapidação de seu patrimônio ou repasse de valores a terceiros. E o sétimo voto contra o habeas corpus foi o da presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia. A defesa de Antônio Palocci disse que vai esperar o Supremo publicar a decisão do julgamento para definir os próximos passos. E o ex-ministro Palocci segue preso em Curitiba, aguardando o Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidir se mantém ou não a condenação dada pelo juiz Sérgio Moro. O Supremo adiou mais uma vez o julgamento do recurso contra a condenação do deputado afastado Paulo Maluf e do habeas corpus, que vai definir se Maluf pode ou não permanecer como está em prisão domiciliar. Ana Paula Chico. Ok, obrigado, Juliana. E o ex-presidente Lula recebeu a visita de 3 filhos e um neto ontem na prisão em Curitiba. Os filhos Luiz Cláudio, Fábio, Luiz e Lurian e um dos netos de Lula passaram cerca de 5 horas com o ex-presidente em 2 períodos, como determinam as regras da carceragem. Eles chegaram pela manhã, saíram para o almoço e voltaram à tarde. Por questões de segurança, a Polícia Federal tinha transferido as visitas a Lula de quarta para quinta-feira. E daqui a pouco, empresários confessam ter recebido dinheiro de contratos fictícios na campanha do presidente do Senado, Eunício Oliveira, ao governo do Ceará. Você vai ver como a dança aproximou jovens da favela de Paraisópolis e bailarinos de uma companhia russa. Agora são 8h11, quase 12 minutos, hora de Brasília. Basta 1 segundo para reconhecer um Jeep. Mas se quiser conhecer as condições especiais do Jeep Renegade, vá até uma concessionária e faça o test drive. Jeep Renegade com taxa zero em até 36 vezes e bônus de até R$6.000 na valorização do seu usado. Jeep Renegade. Tudo nele é Jeep. E agora, Fabinho, o que a gente vai fazer com esse frango pré-cozido? Sei lá, pré com conteúdo mesmo é o pré-pago da Sky. Você compra equipamento e recarrega com vários programas de culinária e muito mais. Pré com conteúdo só Sky. Recargas a partir de R$16,90. 3004-1212. Quer vencer na vida? Faça uma graduação à distância Uninasal. Isso mesmo, Tite. A graduação à distância Uninasal tem tutor guardião e matrícula por R$ 49,90. É formação profissional de primeira. Uninasal, formando vencedores. Aqui na Laser Eletro é tudo mais barato. Aproveite e venha conferir. TV LED Philco 32 polegadas, só 12 de R$ 89,50. Smartphone positivo Twist com chip claro incluso. Eu falei um smartphone por apenas R$ 259. Micro-ondas Electrolux forno tamanho família 34 litros, só 429. Refrigerador Electrolux Duplex 362 litros, só 12 de 148. Lavadora 12 quilos, eu falei 12 quilos, só 399. Laser Eletro, tudo mais barato, sempre.
O Festival Nissan voltou com ofertas imperdíveis e parcelas que cabem no seu bolso. Nissan Kicks 2018, o SUV mais desejado, agora com parcelas de apenas 554. Nissan March 1.6 com câmbio automático CVT grátis e pequenas parcelas de 459. E ainda tem Nissan Versa 1.6 2018 com parcelas de apenas 499. Mas aproveite, porque o Festival Nissan é por tempo limitado. Passe em uma concessionária. Quem testa, compra Nissan. Quero saber por que tá me mostrando isso. O Mariano tá morto. Foi minha mãe que a matou. Gael decide revelar para a polícia os segredos de Sofia. Se ela cometeu esses crimes, vai pagar. Mas eu preciso de provas. Quando a gente pegar, ela não vai ter escapatória, Gael. Eu vou arrumar as provas. Vou falar com a Clara. A Clara tem ranço da minha mãe. Com certeza vai querer se vingar. É isso. É com a Clara que eu devo agir. Hoje, o outro lado do paraíso. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, do MDB, foi alvo de denúncias referentes à época em que ele disputou o governo do Ceará. E as informações partiram de empresários que doaram dinheiro para a campanha de Eunício. Juliana aqui de volta com os detalhes, né, Juliana? Ana Paula, a Polícia Federal ouviu esses empresários e eles confessaram ter recebido dinheiro irregular por meio de contratos fictícios durante a campanha do atual presidente do Senado, Eunício Oliveira, ao governo do Ceará. Os depoimentos foram prestados na investigação a que o senador Eunício Oliveira, do MDB, responde por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no Supremo. O inquérito foi aberto a partir da delação de Nelson Melo, ex-diretor de Relações Institucionais da Hipermarcas, hoje Hiperafarma. O site da revista Veja traz o vídeo do depoimento de uma empresária que confessa ter recebido dinheiro destinado à campanha de Eunício. Maurenísia Alves, sócia do Instituto Campos, admitiu contratos feitos com pelo menos 4 empresas e que o objetivo era receber por serviços na campanha de Eunício a governador do Ceará em 2014. Pois essa seria a forma viável de que Paulo Alves recebesse naquele momento pelo trabalho que ele vinha executando para a campanha de Eunício Oliveira. Paulo Alves é marido da empresária e trabalhou na campanha. A TV Globo teve acesso aos depoimentos de Maurenísia, de Paulo Alves e também de Ricardo Lopes Augusto, sobrinho do senador. Maurenísia disse que a empresa dela, Instituto Campos, foi contratada pelas empresas Hipermarcas, M. Dias Branco, Corpus Segurança e JBS, e que não houve nenhuma prestação de serviço. Apesar disso, ela diz que houve recebimento de dinheiro e emissão de notas, mas os contratos não foram formalizados. A M. Dias Branco, que fez pagamentos à empresa de Maurenísia, foi um dos alvos de busca e apreensão da Operação Tirateima na terça. O marido de Maurenísia também prestou depoimento. Disse que a coordenação da campanha esclareceu que essa era a única forma de resolver os problemas dos atrasos. Afirmou que no contexto da campanha de Eunício houve ainda outros contratos fictícios e que foi ideia de um assessor de Eunício emitir uma nota de 2 milhões da JBS para simular um serviço que não foi prestado. O sobrinho de Eunício, Ricardo Lopes Augusto, também foi ouvido. Ele admitiu que o contrato da Confederal, uma empresa que já pertenceu a ele, com a Hipermarcas, até foi pago, mas o serviço nunca foi prestado. A empresa fez muitas doações à campanha de Eunício em 2014. Os executivos da JBS e da Hipermarcas já haviam confirmado essas informações na delação e apresentado os contratos fictícios. Em depoimento, Nelson Melo, ex-executivo da Hipermarcas, disse que pagou despesas de empresas que prestavam serviços à campanha de Eunício Oliveira, que ajudou mediante contratos fictícios, e que a simulação dos contratos foi dentro do objeto social das empresas, mas sem a prestação de nenhum serviço. Na delação, o ex-executivo da JIF, Ricardo Saldi, descreveu como eram feitos os pagamentos sem serviços realizados para empresas como forma de repassar dinheiro para a campanha de Eunício. Então o senhor está falando do Eunício e dentro desse contexto aqui... Mesma coisa, dos 35 milhões... Foram 6 milhões para ele. 6 milhões para ele e ele dissimulou em doações oficiais, o que nós já falamos, 2.682.000, e me deu umas notas frias, e 2 milhões, Campo Centro de Estudo, nota fiscal número 051.
A assessoria do senador Eunício Oliveira, do MDB, disse que as contas da campanha dele foram de 2014. A empresa M. Dias Branco declarou que não realizou qualquer pagamento ao Instituto Campos ou ao Campus Centro Estudos e Pesquisas. A Ipera-Pharma declarou que uma auditoria interna concluiu que o ex-diretor da empresa, Nelson de Mello, autorizou por iniciativa própria despesas sem comprovação e que a empresa não se beneficiou desses atos. A JF disse que segue à disposição da Justiça para colaborar. Já a Corpo Segurança não quis se pronunciar. Ana Paula, Chico. Pois é, Juliana. Agora, olha essa notícia aqui. A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio encontraram dinheiro escondido, sabe onde? Na banheira de hidromassagem do presidente da Câmara de Vereadores de Petrópolis, na região serrana do Rio. Paulo Igor, que é do MDB, foi preso. 155 mil reais e 10 mil dólares estavam divididos em maços. Em cada um deles havia anotações com apelidos e iniciais que coincidem com os nomes dos vereadores da cidade. Outro alvo da operação, o vereador Luiz Eduardo Francisco da Silva, o Dudu, do PEN, está foragido. Ele e o Paulo Igor são acusados de formação de quadrilha, peculato e de fraudar uma licitação de 4,5 milhões de reais para a prestação de serviços na Câmara do município. A defesa do vereador Paulo Igor, do MDB, informou que ele é inocente. Nós não conseguimos contato com a defesa do Luiz Eduardo Francisco da Silva, o tal Dudu que está foragido. Dinheiro na banheira, né? É mais uma imagem daquelas que tem marcado o noticiário político, né? Dinheiro em sacola, em mala, agora então na banheira de hidromassagem. Vamos falar sobre isso com o Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Quanto dinheiro guardado em casa, né? Pois é, bom dia. Pois é, gente que não acredita em banco, né? Gente que pede um empréstimo a frigorífico, que transfere numerário na cueca, que deposita no apartamento em Salvador, que faz retirada por mala e depois deixa em custódia no guarda-roupa da mãe. Gente que toma financiamento em empreiteira, que emite cheque em estatal, investe em lavanderia. Por falar nisso, né, aproveita como guarda de valores o cofre do motor da hidromassagem, como a gente via. Quer dizer, essa descoberta de ontem em Petrópolis não é novidade. Aqui em Brasília, onde ficou famoso um lava-jato, o também presidente do legislativo local, aquele que foi filmado guardando dinheiro na meia, 2010, depois fez transferência de fundos para sua banheira de hidromassagem. Ao tomar banho, certamente se sentia massageado com sensações de tio Patinhas. Na operação de ontem, sobre fundos de pensão, o Postales e o Serpros, a Polícia Federal encontrou outro banco doméstico, né, com 400 mil reais de dinheiro vivo e eloquente. É gente que não acredita em banco brasileiro, pois prefere banco suíço, ou caribenho, ou asiático, ou de alguma ilha do Canal da Mancha, né? Gente que não se dá bem apenas com o sistema bancário, não se dá bem também com a ética que é esperada para o serviço público, pois é gente que confunde os guichês de prestação de serviço ao cidadão, ao contribuinte, com balcões de negócio, tipo medieval, do tempo do escambo, do toma lá, dá cá, gente que inverte até a oração do é dando que se recebe, porque primeiro recebe para depois dar o que deveria ser de todos. Pois agora, para esses correntistas inadimplentes, está chegando a hora de acertar as contas e saldar os débitos. Ana e Chico? Pois é, Alexandre, perigo, né? Dinheiro, hidromassagem, molha o dinheiro, poderiam perder tudo. Que loucura. Obrigado, Alexandre. E que Brasil você quer para o futuro, hein? Eu sou Lucas Veloso, de Parnarama, Maranhão. E o país que eu quero para o futuro é um país que os jovens possam ser vistos como aliado de uma sociedade mais justa. E que a corrupção possa ser combatida diariamente, para que ordem e progresso não seja só um lema, mas sim realidade. Tatiane, eu sou dentista, funcionária pública do município de Aragoiânia, Goiás. E eu estou aqui por um Brasil melhor. Para ter um Brasil melhor, precisamos ter uma saúde digna para a população e principalmente os direitos dos trabalhadores respeitados, não a corrupção.
O meu nome é Onde Andrade, sou aqui no município de Maceió, Acre. E o país que eu quero para o futuro é um país com mais educação, com mais segurança, onde eu possa andar na rua sem ter medo de ser assaltado, com mais oportunidade de trabalho também. Eu me chamo Reginaldo Linhares e falo aqui, em frente do nosso Teatro Municipal Pedro Lima Verde, em Iguatu, Ceará. E o Brasil que eu quero para o futuro é um Brasil que respeite e saiba respeitar as artes, porque um país sem arte é um país sem história. Meu nome é Guilherme Salvalage, sou de São Miguel do Iguaçu, oeste do Paraná. Sou estudante de agronomia e o Brasil que eu quero no futuro é um país que valorize mais a agricultura. Sou Edmilson Aquino, da cidade de Lagoa dos Gatos, Pernambuco. O Brasil que eu quero para o futuro é um Brasil mais fiscalizador, onde as verbas que são destinadas para as cidades, que realmente seja executada e não desviada para fins escusos. Acorda, Brasil! Meu nome é Sidney, moro aqui em São Miguel do Guaporé, Rondônia, moro no sítio. Um Brasil que eu quero é um Brasil sem corrupção, com mais justiça. E quando o povo precisa ir no hospital, não fique lá jogado nos corredores, seja atendido, porque nosso país é um Brasil rico. Entre tantos problemas, esse que o Sidney falou, vou dizer que é um dos que mais me angustia. Pessoas que precisam de atendimento de saúde, ali na emergência, sofrendo, correndo risco de vida e não conseguem. Um dia o doutor Adib Jatene, que foi ministro, falou comigo, Chico, o problema do pobre que não tem acesso à saúde não é ele ser pobre, é que os amigos dele são pobres. E ele podia ter um grande amigo rico, que é o Brasil. Por isso eu quero destacar aqui o que diz o Lucas Veloso, lá do Maranhão, né, que um país onde os jovens sejam aliados na luta pela justiça e contra a corrupção. Eu acredito nessa rapaziada. Vamos nessa? As mensagens que você tem visto aqui estão no Globoplay, na nossa página da internet, no site g1.com.br/Brasil que eu quero. Lá você encontra também as dicas de como você pode gravar e mandar o seu vídeo. E você vai seguir, a imprensa americana diz que Donald Trump pagou para tentar esconder um filho fora do casamento. E olha que susto numa estação de aqui na França. Agora são 8h25, a gente volta já. Algumas pessoas vão sempre apontar o dedo pra gente que vive do campo. Mas nós vamos nos levantar ainda mais cedo e cuidar do rebanho. Do futuro da fazenda e até do futuro de quem aponta o dedo, porque sabemos que se pararmos, esse país também para. É hora de valorizar quem carrega o país nas costas. Nova Chevrolet S10. Chevrolet Find New Roads. O futuro pode ser assim, mas o analgésico do futuro você já pode ter hoje. Chegou Alivium Cápsulas Líquidas, com tecnologias de ultraconcentração e ação a partir de 10 minutos. Alivium Cápsulas Líquidas, a evolução do analgésico. Aposentado, pensionista, servidor público e funcionário de empresa privada. A Crefisa tem dinheiro para você em até 24 horas. A garantia de ter dinheiro na mão sempre. Simplifica, vem pra Crefisa. Um dos principais compromissos do novo governo de Alagoas sempre foi o de colocar para funcionar o que já existia. O governo do estado está trabalhando duro para oferecer uma HGE melhor. O HGE, a unidade de tratamento de AVC e infarto. Quem precisava de tratamento de ortopedia tinha que ir até Cururi. Hoje tem ortopedia no HGE. E ainda nesse ano, Maceió ganha o Hospital da Mulher. E em 2019, o Hospital Metropolitano. Vai melhorar nossa vida e a vida dos futuros vizinhos de Maceió. Nesse no Brasil, a Renault entendeu exatamente o que procura no... Muito segurança, mídia nave com tudo integrado. Perfeito para curtir um som. Eu adoro música. Ah, é? E que tipo? Eletrônica, né? Cada pergunta. Sandero com multimídia e rodas de liga leve, seu usado de entrada, mais parcelas de R$ 399. E Capture, a partir de R$ 79.990, com bônus de R$ 5.500 e taxa zero. Ele não é só amarelo. Tem esta cor porque é passado nas cinzas. Não vem só do leite da vaca. Agora o bicho é maior, búfala. Tem estranhos mistérios. O segredo dele é uma bactéria. Mas é famoso no mundo. Ganhando prêmio até na França. E gera emprego pra galera. A queijaria da Quebrada é lugar de gente jovem trabalhando. Com vocês, a estrela chamada Queijo Brasileiro. Bom demais da conta, uai. Hoje, no Globo Repórter.
notícia dos Estados Unidos. O ex-diretor do FBI, James Comey, disse que Donald Trump comanda a Casa Branca como um chefe da máfia. Essa revelação polêmica está no livro de memórias que Comey vai lançar na semana que vem. Na obra intitulada Uma Lealdade Superior, ele diz que Trump mente sobre tudo e submete a equipe dele a um código de lealdade que o faz lembrar da época em que era procurador contra a máfia em Nova York. O ex-diretor do FBI afirma ainda que Trump não tem ética, lidera com base no ego e sob o lema de que são os Estados Unidos contra o resto do mundo. E a imprensa americana divulgou mais um caso em que Donald Trump teria comprado o silêncio de uma testemunha de seus casos extraconjugais para não atrapalhar a eleição à presidência. Documentos apreendidos no escritório do advogado pessoal de Donald Trump, Michael Cohen, revelaram que ele e a revista National Enquirer podem ter participado de mais uma operação abafa para proteger a imagem do presidente durante a campanha. O dono da National Enquirer, David Packer, é amigo de Trump. No fim de 2015, a revista teria comprado por $30 mil o silêncio do porteiro de um prédio das organizações Trump. O porteiro Dino Sajudin afirma que Trump teve um filho com uma funcionária deste prédio no fim dos anos 80. A National Enquirer comprou os direitos sobre a história, mas nunca publicou. O contrato previa que o porteiro teria que pagar uma multa de $1 milhão se falasse sobre o assunto para qualquer outra publicação. É o mesmo tipo de acordo fechado com a modelo Karen McDougal, que diz ter tido um caso extraconjugal com Trump. McDougal afirma que a revista pagou para que ela contasse com exclusividade os detalhes do romance e depois nunca divulgou a notícia. Ela teria recebido $150 mil em agosto de 2016. Esse seria o terceiro acordo de silêncio negociado por colaboradores de Trump. O suposto caso do empresário com a estrela de cinema pornô Stormy Daniels não teve a participação da National Enquirer. O próprio Michael Cohen se encarregou de pagar $130 mil do próprio bolso para calar a atriz. O presidente diz que é tudo fake news, mas se ficar provado que os acordos foram pagos com dinheiro de campanha, isso configuraria crime eleitoral, porque os gastos não foram declarados na prestação de contas. Em meio a essas turbulências internas, o presidente dos Estados Unidos busca apoio de aliados para atacar a Síria. Mas a Rússia, aliada do regime sírio, disse que essa intervenção poderia levar a uma guerra entre as duas potências. Parece que a gente está voltando 50, 60 anos atrás, Guerra Fria. Cecília, bom dia, que clima é esse, hein? Pois é, Chico, esse alerta foi feito ontem à noite pelo embaixador russo na ONU e hoje o ministro do Exterior reforçou o clima de Guerra Fria. Sergei Lavrov disse que a atmosfera em torno da Síria é alarmante e que está em contato com autoridades americanas. Os Estados Unidos e aliados europeus articulam um ataque ao regime de Bashar al-Assad para retaliar o suposto ataque químico contra os civis. As potências ocidentais acusam o governo sírio, que nega responsabilidade no ataque. Amanhã, inspetores da Organização para a Proibição de Armas Químicas chegam a Duma, a cidade onde mais de 500 pessoas receberam atendimento médico com sintomas de exposição a substâncias tóxicas. Um escândalo ameaça o Prêmio Nobel de Literatura deste ano. Ontem, a líder da Academia Sueca, Sara Danius, responsável pela premiação, se demitiu. 3 acadêmicos já tinham deixado a entidade em protesto contra denúncias de corrupção de uma integrante do comitê, Katarina Frostenson, e de assédio sexual envolvendo o marido dela. Jean-Claude Arnaud dirige um centro de exposições financiado pela academia e é acusado de assediar 18 mulheres. Ele nega. A promotoria da Suécia abriu um inquérito. Com essas saídas, a Academia Sueca pode não ter o número mínimo de integrantes para eleger o vencedor deste ano. Agora, olha o susto que essas pessoas levaram numa estação de esqui em Tignes, no leste da França.
Operários tentavam limpar a estrada que tinha ficado bloqueada por causa da neve, quando outra avalanche começou a descer a montanha com força. Eles tiveram que sair correndo para não ficar soterrados. A neve bloqueou até um túnel, mas apesar do enorme susto, ninguém se feriu. Ana, Chico. Que medo, imagem impressionante, né? Cecília, obrigada, viu? Até mais. E daqui a pouco, a Cris Dias fala do Brasileirão, que começa amanhã. E da final da Superliga Feminina de Vôlei. E a gente mostra um momento emocionante para os bailarinos da favela de Paraisópolis. Agora, 8h34, horário de Brasília. A gente volta já. Que foi, menina? Ai, uma dor, estufamento, gases. Eita, um monte de comida pode dar isso aí. Tá aqui, ó. Luftal é tiro e queda. Em apenas 10 minutos, Luftal alivia os sintomas dos gases. Luftal, alívio total. Luftal é show! O Brasil terá, pela primeira vez, uma Base Nacional Comum Curricular. O documento é democrático e respeita as diferenças. Com a base, todos os estudantes do país, de escola pública ou particular, terão os mesmos direitos de aprendizagem. Hoje a aula é sobre cidadania. Isso é bom. Se a base da educação é a mesma, as oportunidades também serão. Ministério da Educação, Governo Federal. Nutrem Sênior da Nestlé é o suplemento para você aproveitar o melhor da vida. Agora em 3 novos sabores: café com leite, baunilha, chocolate, além do sem sabor, que vai bem com tudo. Nutrem Sênior, a melhor fase da vida é agora. Você já parou para pensar o que significa taxa zero? É a garantia de que você financia seu carro sem pagar nada mais. Por isso, a Chevrolet tem uma contraproposta para você. Antes de aceitar qualquer parcela, venha ouvir a proposta da Chevrolet. Tem Tracker e Cruz com motor turbo, câmbio automático, exclusiva tecnologia OnStar e muito mais. Tudo isso com taxa zero em 30 vezes e até 7 mil de valorização no seu usado. Antes de fechar negócio, pare e pense, será que pagar juros compensa? Pessoal, eu tô aqui com a promoção que eu adoro, todo mundo adora, é a promoção... Quantos anos você tem? É só falar que o melhor preço vem. Com essa pele maravilhosa, quantos anos? 75. Tá gata, vou até lhe apresentar um amigo meu. Vem pra Carol. HRV, o SUV que revolucionou o mercado, está com uma super oferta. Leve um para sua garagem com IPVA grátis ou supervalorização do seu usado. Honda HRV, o SUV com maior valor de revenda. Essa sexta-feira tem um quadro que você adora e um dia eu quero te ver aqui, ó. Tapa no visual. Esse é bom mesmo. Dessa vez é a história da Luana, uma paraibana alto astral que mora aqui no Rio de Janeiro, ama maquiagem e sonha em receber os cuidados do nosso trio beleza. Vai receber. Na culinária, olha, é um muffin cremoso. Com calda de morango, mas é de comer rezando. É muito bom. Seu fim de semana nunca mais será o mesmo. Não mesmo. É verdade, vai mudar o seu fim de semana. Vai. Que horas? Depois do Bom Dia Brasil. Hein? Hoje, mais você. Estamos de volta, Cris Dias também aqui de volta para falar de Brasileirão. É amanhã que começa. Sim, voltam todas as emoções do Brasileirão, né? Que começa amanhã e vai até o dia 2 de dezembro. Os últimos 3 campeões foram do estado de São Paulo. A hegemonia paulista é grande, viu? Principalmente desde que o campeonato passou a ser disputado no sistema de pontos corridos. Bateu pro gol! Com diferentes nomes, o Campeonato Brasileiro existe desde 1959. Se contarmos os títulos por estado, São Paulo é o maior vencedor. Até 2002, a taça circulou por 7 estados diferentes. E nesses 43 anos, os times de São Paulo ganharam quase metade dos títulos. Em 2003, começou a era dos pontos corridos e aí a vantagem dos paulistas aumentou. Até agora foram 15 edições disputadas nesse formato e 9 títulos de clubes de São Paulo. A partir do momento que você passa a fazer um campeonato de 38 rodadas de pontos corridos, não tem zebra. Vai ganhar quem é melhor. Só em 2013, nenhum time paulista ficou entre os 4 primeiros. Eu não acredito que seja apenas o fator financeiro, porque o Internacional e o Grêmio já bateram na trave 5 vezes. 3 o Inter, 2 o Grêmio, inclusive com o Renato Portaluppi, uma delas tem a ver com o detalhe. O Corinthians é campeão brasileiro. O atual campeão é o Corinthians. Mas não faltam candidatos para quebrar essa hegemonia. Dos 20 clubes que disputam o Brasileirão esse ano,
15 já levantaram a taça. O Flamengo, por exemplo, tem o elenco mais caro do país. É campeão! O último campeão de outro estado, o Cruzeiro vem forte. Mas o Cruzeiro se preparou bem e esse ano aí, se Deus quiser, a gente vai estar brigando lá no topo, porque time a gente tem para ser campeão. E o Grêmio, atual campeão da América, manteve a base para esse ano. A gente quer começar, acho que esse ano, como nos outros anos não começamos, que foi no foco total no começo do campeonato, né? Nessa competição à parte, são todos contra os paulistas. Mas a partir de amanhã vai ser cada um por si e pela sua torcida. E domingo tem o primeiro jogo da decisão da Superliga Feminina, Rio de Janeiro e Praia Clube. Vai ser o encontro de técnicos com históricos diferentes, mas um estilo bem parecido. Aquela alegria já consagrada de quem chega à 14ª final da Superliga com 12 troféus conquistados. E todas as vitórias do Rio de Janeiro foram sob o comando dele, Bernardinho, o bicampeão olímpico de caras e reações já bem conhecidas. Do outro lado, um sorriso não menos largo é provocado por aquela expectativa pela primeira vez e com uma relação recente, mas que já deu certo. Paulo Coco assumiu o Praia Clube nesta temporada e juntos chegaram à melhor campanha. Apenas uma derrota na primeira fase. Como técnico principal de uma equipe, ele ainda busca um título. Mas como auxiliar, participou da conquista dos 2 ouros olímpicos do Brasil, em Pequim, 2008, e Londres, 2012. Há 14 anos, está ao lado de José Roberto Guimarães na seleção feminina. São 2 técnicos com histórias bem diferentes, mas que têm uma semelhança à beira da quadra. O comportamento. Os 2 são, assim, tem muita energia do lado de quadra. Um cara que tem uma história e um conhecimento muito grande. Definitivamente não passam despercebidos. São exigentes e determinados. A gente tenta fazer o melhor. Trabalhar, a gente trabalha bastante, isso eu posso garantir. E que ninguém se iluda com as aparências durante o treino, porque esta final tem tudo para ter a cara e a intensidade dos técnicos. A Globo mostra o primeiro jogo entre Rio de Janeiro e Praia Clube domingo, dentro do Esporte Espetacular. E uma última notícia antes de me despedir, foram sorteados agora há pouco os confrontos da semifinal da Liga dos Campeões da Europa. O Real Madrid vai enfrentar o Bayern de Munique. O outro confronto é entre Liverpool e Roma. Os primeiros jogos são nos dias 24 e 25. Fortes emoções pela frente. Isso, coisa boa. Por hoje é só, gente. Obrigada, Cris. Bom fim de semana. Você também, Cris. E a seguir o encontro entre jovens da favela de Paraisópolis, de São Paulo, e uma companhia de balé da Rússia. O resultado dessa mistura, você vê já depois do intervalo. Agora, 8h41, hora de Brasília. Você já parou para pensar o que significa taxa zero? É a garantia de que você financia seu carro sem pagar nada mais. Por isso, a Chevrolet tem uma contraproposta para você. Antes de aceitar qualquer parcela, venha ouvir a proposta da Chevrolet. Tem Onix, o carro mais vendido do Brasil, com câmbio automático grátis na troca do usado e taxa zero em 30 vezes. Prisma, o sedã líder de vendas, por apenas R$ 44.990, com taxa zero. Antes de fechar o negócio, pare e pense, será que pagar juros compensa? Um dos principais compromissos do novo governo de Alagoas sempre foi o de colocar para funcionar o que já existia. O governo do estado está trabalhando duro para oferecer uma HGE melhor. Não é um trabalho fácil, você sabe. Estamos fazendo reformas estruturais em várias alas do HGE. O HGE agora tem pediatras, cardiologistas e neurologistas especializados em atendimento infantil. O HGE agora tem unidade de tratamento de AVC e infarto para a população mais carente. Antes, quem precisava de tratamento de ortopedia tinha que ir até Cururi. Hoje, tem ortopedia no HGE. Leitos de retaguarda eram 174, hoje são 301. As 2 novas UPAs abertas pelo governo do estado também ajudaram muito o HGE. E ainda nesse ano, Maceió ganha o Hospital da Mulher. E em 2019, o Hospital Metropolitano. Vai melhorar nossa vida e a vida dos futuros cidadãozinhos de Maceió. A mudança não para. Governo de Alagoas. Então o Prius é o híbrido mais vendido do mundo. E o Hatch tem os clientes mais satisfeitos. Olha, não deve ser fácil administrar tanto sucesso. Pra uns, não é mesmo. Padrão Toyota de qualidade, só a Toyota. Etios Hatch X com parcelas de R$ 499 com 3 revisões grátis ou taxa zero. Corolla GLI Upper com preço de nota fiscal de fábrica e parcelas de R$ 799. Prius com parcelas de R$ 999 no ciclo Toyota. Bônus de R$ 7.000 no usado, mais 1 ano de combustível grátis. Aproveite!
sabia que o cafezinho de todo dia é organoléptico? Que palavrinha complicada, isso quer dizer o quê, Mari? Isso quer dizer que ele mexe com vários dos nossos sentidos. Ele mexe com a nossa visão, mexe com o nosso olfato, mexe com o nosso paladar. O café me energiza. Além da cafeína, que todo mundo conhece, o cafezinho tem mais de 200 compostos. Tudo isso mexe com a nossa saúde, mas é importante saber quantos cafezinhos tomar por dia. Ah, mas isso aí é só depois do Mais Você que a gente vai te contar. O presidente do Equador participa neste momento de um encontro de emergência com ministros por causa do sequestro de uma equipe de reportagem. Ontem à noite, Lenín Moreno deu prazo de 12 horas para que os criminosos deem uma prova de vida dos sequestrados. Caso contrário, ele promete usar a força. 2 repórteres e um motorista do jornal El Comércio foram sequestrados no dia 26 de março, quando fazia uma reportagem na fronteira com a Bolívia, com a Colômbia. Um grupo dissidente das Farc é suspeito do crime. O caso ganhou força ontem, depois da divulgação de fotos dos corpos que seriam dos 3 sequestrados. As autoridades não confirmaram a veracidade das fotos. Para a gente encerrar com uma notícia mais bacana, crianças de uma das maiores favelas de São Paulo se apresentaram para uma companhia de balé russa. E as russas, que estão entre as bailarinas mais perfeitas do mundo, ficaram emocionadas, né, Rodrigo? Foi um encontro bem bacana. Foi uma troca de experiências, Ana. O coordenador da companhia russa ficou impressionado, inclusive, com o nível técnico dos jovens de Paraisópolis. A Ana Paula Campos vai contar para a gente como é que foi esse encontro. O que uma longa distância e o idioma separam, a dança uniu dentro da única sala de ensaio do Balé Paraisópolis. A expectativa era grande, por parte das visitas e também das anfitriãs. 3 dias de preparação, a gente ensaiando e arrumando os figurinos para que quando eles chegassem dessem tudo certo. A apresentação emocionou a bailarina russa. Ela disse que chorou porque a dança a tocou na alma. E logo veio o convite do coordenador do grupo da Rússia. Completando a faixa etária da maioridade, elas estão convidadas a irem até Moscou e fazerem audição na companhia dele. Mas os 9 bailarinos russos ainda tinham muito para ver e se emocionar. Como a apresentação do David, um dos poucos meninos do grupo, que ganhou até uma aula particular. Ele trocou 3 vezes de escola de tanto sofrer bullying por ser bailarino. O que não deu foi para deixar o balé. Antigamente eu fazia judô, mas eu saí dele. Seu lugar é aqui? Sim. Quando eu crescer, quero ser bailarino profissional e quero ser professor de balé. O Balé Paraisópolis existe aqui na comunidade desde 2012. 200 crianças e adolescentes recebem formação em balé de graça e outras 2.000 estão na fila de espera para viver o sonho de dançar numa grande companhia. Nesse encontro, esse sonho ficou bem mais próximo. Nos exercícios na barra, uma aula sobre a técnica perfeita, uma das marcas do balé russo. Eles pediram para manter o dedo encostado no do meio e alongar mais o braço. Eu achei incrível, um momento muito emocionante, né? Fazer parte de um balé russo. O coordenador da companhia, Andrei Liapin, considerou o balé de Paraisópolis de alto nível e retribuiu a hospitalidade com um espetáculo de tirar o fôlego e alimentar sonhos. No próximo domingo, os bailarinos russos farão uma apresentação na abertura do Campeonato Brasileiro, na Arena Corinthians. Assim, me despeço de todos, desejando aí um ótimo final de semana para todo mundo. Se puder, durma até acordar. Que lindo, lindo demais. Palmas para Paraisópolis. Verdade. Né? Pois é. É a arte transformando, né, Juliana?
Sensacional, hein, Rodrigo? Ontem mostrou o Boy Magia Cristiano Ronaldo. Hoje o balé, essa expressão artística aí que requer tanta disciplina, tanto rigor, né? Sensacional, parabéns. Olha aqui, a presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, assume a presidência da República. É que o presidente Temer vai participar da Cúpula das Américas no Peru. O presidente da Câmara e do Senado também já viajaram, então Carmen Lúcia vai ser presidente da República temporariamente agora à tarde. Ótimo fim de semana para todo mundo. E eu me despeço com imagens de uma batalha divertida e refrescante na Tailândia. Milhares de moradores e turistas saem pelas ruas de Bangkok equipados com arminhas de água. O festival dá as boas-vindas ao Ano Novo Budista, tem banho para todo lado. Esse tipo de guerra aí a gente apoia, né, gente? Boa sexta-feira. Boa ideia pro verão do Rio de Janeiro, hein, Cecília? Pois é, no calor. Pra vocês de casa, ótima sexta-feira, curta muito seu fim de semana. Segunda tem mais Bom Dia Brasil. Até lá. Olha, e hoje é Dia Internacional do Beijo. Todo dia devia ser, né? Então, beijos especiais para muitos, para todos, especialmente para Fortaleza. Beijo aí, Fortaleza, que está fazendo 292 anos. Oh, coisa boa. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. É vida que segue. Bom Dia Brasil. Oferecimento Crédito Banco do Brasil. Até 6 meses para começar a pagar. Mais você. Oferecimento. Café São Brás com torra perfeita.